Olá, meu amigo, olá, minha amiga, seja bem-vindo ao podcast Comunicar-se. Essa semana, hoje, inclusive, eu não fui trabalhar porque eu tô me sentindo doente, cansada e eu resolvi tirar esse dia pra mim. Então, eu vou dizer assim que a minha voz vai estar diferente e eu senti de fazer esse episódio, mesmo não estando tão bem hoje, porque eu queria falar sobre um assunto que eu fiquei pensando e que aconteceu comigo nesse final de semana e que eu recebi por uma sincronicidade da vida, uma pessoa, um cliente aí do Brasil que me falou assim: "Eu não gosto de falar com estranhos". E aí eu perguntei: "Por que que você não gosta de falar com estranhos?" Porque eu aprendi com os meus pais que falar com os estranhos é muito ruim. Então, esse episódio é para falar sobre essa técnica que eu passei para esse cliente e que eu coloco em prática na minha própria vida e que eu sei que dá resultado. Então, assim, é uma técnica que a gente chama de falar com estranhos. E você vai me perguntar, mas para que que eu vou falar com estranhos? Por que que eu ia querer isso? Por vários motivos. Se você é uma pessoa que fala, eu não falo muito, eu não me comunico muito bem, quero melhorar minha comunicação, eu não falo, não tenho coragem de falar com as pessoas quando eu preciso, não tenho coragem de colocar limite, essa técnica vai te ajudar sim. Se você sente que é uma pessoa que não fala muito, guarda ao invés de falar, essa técnica também pode te ajudar. Porque a maioria de nós crescemos pensando que falar com estranhos é ruim. Então, durante muitos anos, a gente ouve isso dos nossos pais, das nossas babás, dos nossos avós, não fale com estranho, não fale com estranhos. E a gente acaba sentindo que essa é a mensagem para o resto da vida. Mas quando a gente se forma adulto, quando a gente sabe observar com qual estranho falar, em qual ambiente é seguro falar com estranho, quando a gente começa a prestar atenção naquela pessoa para saber se aquela pessoa talvez é um estranho ideal para conversar. É claro que eu não vou te mandar você chegar em qualquer lugar e falar com qualquer estranho. Não é essa a técnica. A técnica aqui é realmente você observar se você tem essa crença, esse medo, essa limitação de falar com pessoas que você não conhece, que você nunca viu na vida. E uma outra reflexão que eu quero trazer aqui é que você comece a se questionar: quem é o estranho? Porque ensinaram isso pra gente a vida toda de, mas cuidado, não fala com estranhos. Mas quem é o estranho? O estranho é o outro ser humano que é assim como eu, um ser que assim como eu tem dificuldades, desafios, que assim como eu tem alegrias, que assim como eu tem habilidades e potências e tem fraquezas. Então, para você ver que esse outro, esse estranho, ele não é tão estranho. Ele mora em algum lugar. Ele tem família, ele tem filhos, ele tem esposa, tem marido. Então, tá vendo que esse estranho, ele não é tão estranho assim, ele deve ser um estranho por um período saudável de tempo, até que a criança se forme e entenda o que são pessoas confiáveis para que ela converse, para que ela vá de encontro a essas pessoas e o que não são. Então, essa é uma reflexão importante também, que estamos conectados com o outro e aprendemos através do outro. E nós aprendemos ainda mais sobre nós mesmos quando temos o outro, o estranho, para que a gente pratique, e é o estranho que nos faz entender mais sobre nós. Então, olha que interessante. Por que que eu estou trazendo isso? Porque quando você quer passar numa entrevista, quando você quer se apresentar e vender mais, quando você quer ir trabalhar no lugar dos seus sonhos, quando você quer conversar com aquela autora que você gostaria muito de conhecer, quando você quer conversar com alguém que não está no seu meio social, você vai ficar muito nervoso, muito nervosa e vai acabar não conseguindo falar porque você não tem confiança em você mesmo, a autoconfiança. Então, essa técnica, por trás dessa técnica, o que nós temos é aprender a ter confiança em você como adulto,
como adulto que você é e aprender que você é capaz de se colocar em situações e se tirar de situações, se necessário, usando a sua comunicação. Então, essa é a primeira intenção que você pode começar a praticar, colocar em prática na sua vida. A partir de agora, é começar a praticar essa conversa com estranhos, que não sejam pessoas totalmente estranhas, mas que sejam pessoas de uma entrevista de trabalho que você queira fazer, de um autor, uma autora que você gostaria de conhecer, uma pessoa que está no elevador, que mora no mesmo prédio que você vê constantemente, uma pessoa que vai no mesmo churrasquinho que você vê sempre essa pessoa no ponto de ônibus com você, ou uma pessoa que é um colega de trabalho, ou uma pessoa que trabalha na loja do lado. Então, essa técnica é para você começar a colocar em prática com pessoas que você sabe que, caso você precise encontrar essa pessoa novamente, você sabe onde ela está. Você sabe que é um local seguro. Então, aqui, a primeira coisa que eu digo é: encontre um lugar seguro. É claro que no elevador é um momento que as pessoas sentem um pouquinho mais de vergonha de falar. Todos nós sentimos, todos nós ficamos normalmente mais quietos, olhamos o telefone. Começa a fazer isso, de começar a observar mais quem são as pessoas que estão no elevador com você diariamente. Quem são as pessoas que pegam ônibus com você diariamente? Por quê? Porque é assim que a gente começa a ver locais seguros e pessoas seguras que, caso você precise, você tem como reencontrar essas pessoas e que você sinta tranquilidade, confiança para praticar essa técnica de comunicação. O primeiro ponto que você vai se observar aqui é: será que a mensagem que seus pais, seus avós, no seu crescimento foi passada para você de não conversa com estranhos? Será que essa mensagem ainda afeta hoje o modo como você se sente e o modo como você age em determinadas situações de fala? Esse é o primeiro ponto de reflexão. Se você observar que sim, então você vai ficar consciente de sim, falar com estranho é desafiador para mim. Então você vai começar a colocar em prática, falar com estranhos que são seguros, que você vai escolher em ambientes que você sabe que vão ser seguros. Para quem fala, não, isso não interfere, eu falo com qualquer um. Consigo falar numa facilidade enorme. Então, para você que já consegue falar com uma facilidade enorme com as pessoas, que fala com o estranho mesmo naturalmente, eu vou trazer umas outras reflexões aqui durante esse episódio. E lembrando de alguns momentos meus na Austrália, que na Austrália eu não tenho nenhum conhecido, né? Então, desde que eu cheguei aqui, eu me lembro muito de várias vezes que eu ia para café, tomar café sozinha, e até hoje eu faço isso, e eu viajava sozinha. Então, eu pegava o trem e eu sentia aonde eu estava com vontade de ir. Abria o mapa e olhava. Ah, aqui tem um lago, aqui tem essa parte da Harbour Bridge que eu nunca vi. E eu ia. E eu escolhia os lugares que eu sentia que tinham mais pessoas, que eram um ambiente de família, que eram praias que tinham mais movimento. É claro que eu não ia me enfiar no meio da mata, sozinha, para ir fazer uma trilha num lugar que é de 20 quilômetros de trilha, porque é extremamente perigoso, um bicho pode me picar. Então, começar a escolher e mostrar para você mesmo que tá tudo bem falar com estranhos, que isso vai estimular a sua criatividade na hora de falar. E é isso aqui que é uma técnica que eu quero para quem já fala com estranhos. Eu quero que você comece a observar como está a sua comunicação com estranhos. Você usa a sua criatividade para ser aquela pessoa engraçada? Como você é quando você fala com estranhos? O que você tem coragem de falar? Será que você fala muito em excesso ou será que você consegue encontrar uma certa assertividade e um equilíbrio na hora dessa fala? Então, vale muito a pena você começar a pensar sobre isso e fazer uma lista diária ou colocar no seu alarme ou no seu calendário. Hoje eu vou falar com um estranho. Então, começa simplesmente falando com alguém no seu elevador, no mesmo prédio que você. Ou com um colega de trabalho, uma pessoa nova que entrou agora. Ou algum colega que trabalhe numa loja do lado da sua.
E eu acho bem legal, porque quando eu passo isso para algumas pessoas que vêm procurar mentoria, elas me falam, gente, mas para que eu vou falar com estranho? E eu falo essa frase que muitas vezes as pessoas riem. Eu quero que você desenvolva e construa os seus músculos para falar com estranhos. E quando eu falo vai construir os seus músculos para falar com estranhos, eu estou falando do seu cérebro, da sua mente, da sua conversa interna que você vai ter com você para ter coragem de fazer isso. Então, envolve muito mais do que os músculos da fala. Envolve também as emoções, a mente, a força individual. E isso é um treino. A gente só vai se sentir confortável em falar, em conversar, em passar uma entrevista, que é o nosso sonho, em conseguir falar com as pessoas que eu nunca vi na vida, se eu começo a praticar e treinar isso hoje, e treinar isso por um tempo, um período de tempo. Aqui na Austrália, na clínica que eu trabalho, eu atendo pais e mães australianos que vêm na primeira sessão para falar comigo. Então, eu preciso ter coragem de fazer perguntas, de entender mais sobre essa criança, o que eu vou atender, quem eu vou atender, se é um adolescente, em qual idade escolar ele está, como ele está indo na escola, o que ele gosta de fazer, se ele tem amigos, se ele não tem. Então, eu tenho que fazer várias perguntas, eu tenho que analisar essa criança, esse adolescente que está na minha frente e analisar também os pais. Então, para eu conseguir ver o melhor caminho do que eu posso trazer para ele, de treino, de atividade, para melhorar a comunicação, a parte social, que aqui a gente fala social communication skills, eu preciso avaliar e observar e conversar com estranhos, são pessoas que eu não faço ideia de quem são, eu não faço ideia de onde vieram, de quais essas experiências de vida. Inclusive, tem outra língua e cultura diferente da minha. Então, é muito importante você começar a praticar mesmo esses músculos do cérebro, da criatividade, da observação, para que você consiga praticar isso. E quanto mais você pratica, melhor você vai ficar na hora de passar numa entrevista com uma pessoa, mais fácil vai ser para você falar com os seus colegas, mais fácil vai ser para conseguir falar o que você gostou ou o que você não gostou quando você não gostar de alguma coisa que alguém falou. Então, isso traz também essa perspectiva da autenticidade, consegue trazer essa autenticidade para você. Então, fica essa reflexão para que você comece a refletir sobre isso. E uma vez que você seja capaz de falar com uma pessoa que você nunca viu na vida, que é um estranho para você, a partir do momento que você começa a ver, consigo falar com o moço do Uber, eu consigo falar com as pessoas no meu elevador, eu consigo fazer uma piadinha para alguém que tá com flores na mão e rir para a pessoa, eu consigo transmitir isso para as pessoas, eu consigo me comunicar com esses estranhos, você vai se sentir muito confiante, essa confiança interna vai crescer tanto que você já sabe que vai conseguir se sair bem naquela entrevista. Você sabe que vai dar o seu melhor ali. Isso é uma prática que vai te levar a sentir essa autoconfiança, essa força interna, força interior de fala. Você vai se sentir preparado e relaxado. Você vai se sentir relaxada na hora que tiver numa situação social que você precisar falar. Na hora que você está numa situação de negócio que você precisa vender. Você vai estar tão relaxado que a venda vai ser fácil, vai fluir com mais facilidade. A conexão com o outro vai ficar mais fácil. E assim você aprende muito mais sobre você, sobre o mundo, sobre o outro, sobre como as coisas estão fluindo, como funcionam. Então, é uma tarefa que você tem que colocar aí diariamente na sua vida. Começar a falar com os estranhos. É uma técnica que realmente dá muito resultado, que eu já apliquei com um monte de cliente meu e que dá resultado porque eles voltam para mim e falam: caramba, que interessante, eu tô uma pessoa mais comunicativa, parece que eu tô me sentindo um pouco mais extrovertido. Eu tenho observado que no trabalho eu tenho conseguido colocar minhas ideias. Tenho observado que agora eu consigo falar não de uma forma com que as pessoas entendam esse não, entendam que é um limite, mas também respeitem e que sintam empatia. Então, isso é muito importante, você começar a observar que parece clichê o que eu tô falando aqui, parece uma coisa facinha de fazer, mas eu quero que você faça, coloque em prática para você realmente ver
que o mundo à sua volta vai se tornar diferente, ele vai se tornar mais atrativo. Você vai começar a ficar mais curiosa para saber quem é essa pessoa, o que ela faz. Por que que eu vejo ela sempre aqui esperando o ônibus comigo? Por que que ela sempre pega o mesmo Uber que eu? Será que ela é minha vizinha? Então você vai começar a se sentir com mais energia, com mais alegria de viver. Você vai começar a gostar das situações onde você está sozinha, está sozinho naquele ambiente e que pode realmente interagir com outro que talvez é uma pessoa que vai mudar a sua vida. Muitas vezes você vai falar, não, imagina, mas quantas pessoas já não se conheceram assim e não se casaram? Quantas pessoas já não falaram com você no mercado e às vezes você olhou meio torto falando, ai, por que que essa pessoa tá falando comigo? Virou as costas e nunca mais viu essa pessoa. Por que não? Talvez essa pessoa podia ser o seu melhor amigo hoje. Podia ser sua melhor amiga. Então, comece a prestar atenção se você não está deixando passar oportunidades na sua vida porque você não se comunica. Se comunicar com estranhos pode ser, sim, positivo. Se comunicar com estranhos pode trazer, sim, uma ideia nova de mundo, uma pessoa nova para sua vida, um chefe novo, alguém que vai ser talvez até um amigo para sempre ali. Então é muito interessante você começar a ver que tem esse outro lado de conversar com os estranhos que eu estou trazendo aqui para você hoje. E para te ajudar nesse processo, eu quero que você agora escreva uma lista de lugares que você vai e que você observa que vê pessoas e que você já viu essas pessoas mais de uma vez. Então, assim, pode ser no supermercado que você vai, pode ser na sua vizinhança quando você vai caminhar para pegar ônibus, pode ser o ônibus ou o trem que você pega, pode ser pessoas que estão ao seu redor, que trabalham nas lojas ao redor de onde você trabalha. Você vai fazer uma lista de lugares sociais que você vê essas pessoas e aonde você poderia começar a colocar em prática essa técnica de falar com estranhos com intenção, de melhorar a sua autoconfiança, de melhorar a sua criatividade, de melhorar e trabalhar esses músculos da fala. E não adianta só pensar nessa lista. Você tem que escrever a lista. Eu quero que você escreva mesmo quem são as primeiras pessoas que vêm na sua cabeça, quais os lugares que você vai, que você sempre vê as mesmas pessoas, quais lugares você se sente seguro para falar com o outro. Então eu quero que você escreva, anote, porque fazendo isso fisicamente fica muito mais fácil de você lembrar. E uma outra reflexão que eu fiquei pensando sobre isso é, essa mudança minha do Brasil para a Austrália me fez perceber que o Brasil, ele me limitava, porque eu não conseguia crescer mais como pessoa. Eu não conseguia aprender coisas novas. Eu poderia, sim, mas talvez me tomaria um tempo muito maior. E essa foi uma das minhas decisões de quando eu vim para a Austrália. Eu quero que você comece a observar que com essa simples técnica que eu estou falando, de falar com estranhos, você vai ver que há um limite para o quanto você pode crescer como pessoa ou o quanto você sozinho consegue crescer e consegue sentir felicidade, alegria, sucesso. Porque você precisa do outro. E às vezes a gente quer se enganar dizendo que não. O simples fato é que a maior parte do seu sucesso, da sua alegria, do seu sucesso futuro e crescimento pessoal depende das pessoas que você ainda não conhece. Então, muitas vezes, você ficar vivendo apenas no mesmo, com as mesmas pessoas, tendo os mesmos amigos, não vai te levar a um crescimento tão grande pessoal. Você vai trabalhar muito mais sozinha até chegar a esse crescimento. Se você conseguir trabalhar para mudar sua mentalidade e quiser conversar com uma pessoa mais independente, mais forte, diferente, de uma outra cultura, de uma outra língua, que trabalha num lugar totalmente diferente que o seu, vai começar a trazer a perspectiva da empatia. Vai abrir um mundo inteiro de novas possibilidades, de novas oportunidades para você. E é assim que a gente cresce, é assim que a gente vai ter sucesso, dependendo também desse estranho, desse outro. Então, isso vai te trazer
oportunidades, vai te trazer novas ideias, novos aprendizados. Você vai conhecer mais sobre o que você gosta e o que você não gosta quando você consegue falar com novas pessoas, ir para novos lugares, viajar para lugares diferentes. Então eu quero que você pense e reflita nisso e coloque em prática e me conte no meu Instagram, @gracifonopelomundo. Eu tô lá sempre, você pode me mandar mensagem, pode me seguir. Manda esse episódio para as pessoas que você sabe que você gosta ou para as pessoas que você sabe que nunca falariam com o estranho. Então fala, olha isso. É um episódio bem diferente. Sim, é uma técnica bem diferente e pode te ajudar muito. Eu até hoje pratico isso e é assim que hoje, morando aqui há 1 ano e pouco nessa nova cidade, eu já conquistei alguns amigos. Então, é assim que tem novas pessoas, novas experiências, novas oportunidades chegando para o meu caminho. É com isso que me deu força, criatividade, coragem e consegui chegar onde eu cheguei, né, na profissão que era o que eu queria. Então, assim, eu sei que funciona, eu sei que você pode colocar em prática e compartilha com as pessoas que você ama. Desde já, muito obrigada, gratidão, do meu coração para o seu coração, comunicar-se.